Olá, eu sou Eleonora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar vários relatos de terror reais para vocês. Novamente eu retirei esses relatos do perfil no Instagram eumilhomem e eu vou colocar o arroba dele na descrição do vídeo. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você me ajudaria a sair do flop. Bem, vamos lá? Qual foi a coisa mais assustadora que aconteceu com você? Usuária Graziele. Fui salva por um cachorro pitbull em um momento de extremo perigo. O cachorro era imenso e agiu como se eu fosse a dona dele. Me livrou de ser violada. Ele ainda me acompanhou até em casa. Nunca mais vi esse cachorro, mas ele foi o meu anjo da guarda naquela noite. Ele poderia ter me atacado, mas não. Ele colocou o homem para correr com muita violência. Eu não tinha sangue no corpo, tamanho foi o susto. Só que em certo momento, ele voltou e me acompanhou. Não fez esforço para entrar na minha casa nem nada. Ele tinha coleira. Acredito que tinha dono e havia apenas se perdido. Era muito bem cuidado. Joguei um pedaço de carne para ele em agradecimento. Na época, eu fazia faculdade durante o dia e havia feito umas correções de artigos para uma professora. E por causa disso, saí muito tarde da faculdade. Eu descia em um ponto distante de casa e passava por muitos lotes baldios, alguns com mato muito alto. Nesse dia não tinha ninguém na rua. Quando percebi, estava sendo seguida e tentei correr, mas esse monstro me segurou e saiu me arrastando, tentando me puxar para o mato. Quando ele me jogou no muro, graças a Deus, esse cachorro apareceu avançando nele. Próxima história. Usuária Lívia. Já vi fantasma, já fui assaltada, já vi gente morrer na minha frente. Mas a coisa mais assustadora que vivi foi no dia que eu estava andando na rua. Tinha uns 5 anos. Estava sozinha indo para minha avó. E um homem que vivia dizendo que ia casar comigo e que eu era muito bonita apareceu nessa rua e eu estava sozinha. Paralisei. Ele abriu um sorriso monstruoso e disse: "Tá sozinha, princesa?" Eu só consegui virar para o lado contrário e correr muito. Sempre avisei para minha mãe sobre esse homem, que inclusive era colega dela. E ela sempre dizia que não sabia de quem eu estava falando e que não era para eu contar para ninguém e nem para o meu pai. Próxima história. Usuária Real Ju. Uma vez cheguei em casa de madrugada e estava sem chave. Minha mãe levantou e abriu a porta para mim. Passei por ela, olhei no chão e quando entrei não tinha nada. Ela trancou a porta e quando virou, havia uma poça de sangue no chão. Me gritou e eu estava chegando no meu quarto. Voltei para ver o que era. Pegamos os cachorros achando que tinham se machucado. Mas nada. Não tinha nada neles. Voltei em direção ao quarto e quando acendi a luz, a minha cama estava lavada de sangue. Tenho fotos até hoje. Até hoje não sabemos de onde veio tanto sangue. Tive que jogar o colchão no lixo e meu pai, na época, trancou meu quarto por 1 mês. Próxima história. Usuário Daniel. Eu ia viajar no dia seguinte com a galera da igreja para uma viagem missionária. Na noite anterior, sonhei que caía numa armadilha de um falso mágico e eu morria no sonho. No dia seguinte fomos nessa viagem e um dos meninos, esquisito, ficava me dizendo que ia me afogar no rio a viagem toda e até filmei ele falando isso. Eu não entrei na água porque não sabia nadar. Só fui avisar a galera que íamos voltar para casa. Era um rio amazônico. Ficamos numa ilha.
Atravessamos de barco e nisso de entrar e avisar para a galera sair, o garoto me puxou e me jogou no rio. Quando eu perdi o chão e comecei a me afogar, ninguém conseguiu me salvar, a não ser um ribeirinho que pulou na água e me tirou. Ao confrontar o menino, ele disse que não se lembrava de nada do que aconteceu. Próxima história. Usuário tentei. Um dia, senti alguma coisa sentando na minha cama. Pouco depois, notei uma respiração com bafo muito forte no meu rosto. Quando empurrei, achando que era meu cachorro, não tinha nada, e o cheiro podre ficou no meu nariz por alguns minutos. Próxima história. Usuária Vicky. Em meados de 2020 e 2021, tive um sonho com o Zé Pilintra. No sonho, eu estava em casa com meu marido e naquela casa não tinha quintal, era só um corredor estreito. Porém, no sonho, aparecia um quintal com as prateleiras de ferro e em cima delas tinha dinheiro em notas. Meu marido pegava esse dinheiro e subia uma escada e eu observando ele. De repente, ele olhava para o meu lado e arregalava o olho e fazia uma expressão de muito medo. Foi então que eu olhei para o lado, no sonho, e havia um homem com roupa social branca e um chapéu que escondia seu rosto. Eu só via seu sorriso. Ele sorria para mim e começava a ir atrás de mim. Eu corri e ele me disse: "Calma, Vitória, eu quero ser seu amigo. Me deixa ser seu amigo." Próxima história. Usuária Angelita. Quando minha irmã morreu, algumas pessoas diziam que gente tatuada ia pro inferno. Eu fiquei pensando naquilo, minha irmã era tatuada. No dia que ela foi enterrada, eu sonhei com ela me dizendo que não era para eu me preocupar, que ela não tinha ido pro inferno. Próxima história. Usuária Fê. Eu era médium em um grupo de ajuda psicológica e espiritual. Uma menina me procurou para desabafar. Segundo ela, aos 4 anos, o pai matou a mãe e o irmãozinho e se matou em seguida. E ela ficou 2 dias trancada dentro de casa com os corpos. O pai passou a persegui-la em espírito e ela estava muito perturbada. Passei a fazer tratamento espiritual com ela. Eu orava pela alma de todos eles, mas principalmente do pai, que estava perturbada. Um dia, acordei de madrugada e vi ele me olhando no pé da cama com muita raiva. Fechei meus olhos e conversei mentalmente. Falei sobre viver uma nova história de perdão. Que, se ele amasse mesmo a filha, que a deixasse em paz. Que ele aceitasse a ajuda. Quando abri os olhos, ele havia sumido. E desde então, a vida da filha voltou a ter brilho. E hoje, ela é uma mulher incrivelmente feliz. Próxima história. Usuária Fê. Estava na cozinha fazendo a janta, descascando alho, quando de repente, escutei uma voz no meu ouvido falando em outra língua. Era uma voz grossa, cheia de ódio. Naquela época, eu estava no auge da depressão. Então, dá para imaginar quem falou comigo. Próxima história. Usuária Poliana. Quando eu era criança, tinha umas visões de uma coisa ruim que se aproximava de mim. Uma sensação muito ruim, de medo. E de repente, uma mulher de cabelos longos, com vestido branco, aparecia, mostrando em suas mãos um fio de cabelo. Então, ela sumia e em questão de segundos ela voltava com mais cabelo. À medida que ia aumentando os fios de cabelo, eu não conseguia respirar. Era como se eles estivessem dentro de mim. Entrava em desespero, começava a gritar e pedir socorro, e a única coisa que fazia ela desaparecer era um banho na água gelada. Tinha que ser gelada. Minha avó me ajudou muito fazendo rezas. Rezávamos todas as noites, e isso foi ajudando com que eu parasse de ter essas visões. Próxima história. Usuária Mica.
Um dia acordei de madrugada com um homem em pé ao lado da minha cama, me olhando dormir. Fiquei congelada no lugar. Fechei os olhos e pensei: ele viu que eu vi ele. Vai embora logo. Abri os olhos e ele ainda estava lá, me observando. E aí, foi se afastando da cama e sumindo aos poucos. Detalhe: aqui em casa, todas as luzes ficam desligadas quando vamos dormir, mas meu quarto estava extremamente claro enquanto esse homem estava lá. Quando ele sumiu, tudo ficou escuro. Fim dessa leva de histórias. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. As minhas calopsitas, elas estão rebeldes, então acho que elas fizeram um pouquinho de barulho, espero que não tenha atrapalhado. E é isso, se vocês gostarem desse formato, eu peço que vocês comentem. Obrigada e tchau, tchau!